Mais uma aula de química aqui no Matin. Essa semana a gente fala sobre as teorias ácido-base. Não temos nenhum resumo essa semana lá no nosso Instagram, porque eu já te coloquei um resumo sobre ácidos e bases lá no nosso Insta. Se você não lembra, é só dar uma olhadinha lá no fundo do nosso perfil. E aqui no YouTube também temos uma aula sobre introdução aos compostos inorgânicos. Sugiro que você assista antes de assistir essa aula, se você não lembra ou se você ainda não viu. Bom, então vamos lá para as teorias ácido-base. O primeiro químico aí que eu vou apresentar é o arrênios. E para arrênios, ácidos seriam espécies que, quando em contato em meio aquoso, em contato com água, liberariam o íon positivo H+. Esse íon, H+, ou H3O+, seria denominado de hidrônio. Já as bases seriam espécies que, quando em contato com a água, quando em meio aquoso, liberariam íons com carga negativa. E esses íons com carga negativa seriam chamados de hidroxila ou ânion hidróxido. Aqui eu trouxe dois exemplos para vocês, o HCl, que é o ácido clorídrico. Acho que está todo mundo bem familiarizado com isso, né, com o ácido clorídrico, que nós temos presente no nosso estômago, e é por conta dele que nós temos um pH equivalente a 2 no nosso estômago. Bom, o HCl, quando em contato com água, quando reage com a água, libera uma espécie química aí, um íon com carga positiva chamado hidrônio, H3O+. Se tivesse H+, também não estaria errado, é o certo, H+, ou H3O+. Eu tenho uma dissociação. O que quer dizer, então, uma dissociação? É como se os meus íons estão se separando, né? Eu tenho um Cl-, então, se eu tenho um Cl-, eu tenho um H+, porque é o HCl se dissociou. E o HCl se dissocia em H+, e Cl-. Lembra que o H+, a espécie, e o hidrônio, ele que vai determinar o pH do meu meio. Então, por ser um ácido, para arrênios, um ácido de arrênios é aquele que, quando em contato com água, quando em meio aquoso, ele libera um íon com carga positiva. E no caso aí, libera o hidrônio, H3O+, ou H+. No exemplo abaixo é o NaOH, o hidróxido de sódio, que também deve estar bem familiarizado para vocês aí. E esse composto, quando entra em contato com a água, libera duas espécies também, o Na+, e o OH-. Ele se dissociou em meio aquoso, essa espécie se dissocia produzindo Na+, e OH-. O H-, denominado hidroxila, é ele também que vai comandar o pH da minha reação, o pH da minha solução. Lembra que um ácido de arrênios é aquele que, quando reage com água, libera uma espécie com carga positiva, libera um íon com carga positiva. O NaOH é uma base, e para uma base de arrênios é aquela espécie que, quando reage com água, quando em contato com água, libera uma espécie com carga negativa, ele libera um íon com carga negativa. No caso, o H-, a hidroxila, a qual também vai determinar o pH do meio. A consideração dessas espécies, tanto de H3O+, H+, ou OH-, que determina o pH da minha solução. Esses dois caras aí, esses dois amigos, são Bronsted e Lowry. E para eles, o ácido doa prótons e a base recebe esses prótons. Então, a base seria aí o eletrodeficiente, ele precisa de prótons para se estabilizar, de certa forma. Então, é como se ele puxasse os prótons lá do ácido. Então, numa solução química, a gente tem lá um ácido e uma base. O ácido doaria esses prótons, porque ele tem muito, e a base tem muito pouco, então ela precisa. Então, a base receberia o do ácido, que tem muitos prótons. A base seria a eletrodeficiente, ela precisa receber, ela está carente, ela está necessitada, e o ácido tem muito, então ele precisa doar. Essa seria, então, a teoria de Bronsted e Lowry. E aí, não menos importante e último, Lewis. Bom, para Lewis, toda base ou ácido de Bronsted atua como ácido ou base de Lewis. Na verdade, a teoria é a mesma de Bronsted. Só que para Lewis, a base é doadora do par de elétrons e o ácido é receptor do par de elétrons. Lembra que, no caso de Bronsted, a base receberia o par de elétrons, enquanto o ácido ele doaria o par de elétrons para a base.
Nesse caso aí de Lewis, a gente vê que o que acontece é ao contrário. A teoria de Lewis é a mais aceita atualmente, só que nós costumamos estudar todas elas, dependendo do curso aí de graduação que vocês vão escolher. Mas a gente sempre estuda essas teorias e com certeza vai cair alguma coisa relacionada no seu vestibular, porque é muito recorrente, né? E é muito comum as pessoas confundirem essas teorias de Bronsted e Lowry com a teoria de Lewis. Para Bronsted e Lowry, desculpa, as bases receberiam o par de elétrons, enquanto os ácidos doariam esses pares de elétrons. Já para Lewis é o contrário. Acontece que a base doa o par de elétrons e o ácido recebe esse par de elétrons. Um macetezinho aí é que a gente viu que a base libera OH- em meio aquoso, né? Lembra do Arrhenius. Uma base lá reagindo com água libera uma espécie, um íon com carga negativa, OH-. Pensa que ele está negativo, então ele está perdendo. Se ele está perdendo, ele está cedendo para alguém, ele está doando. Agora lembra do ácido. A gente viu que o ácido, o HCl em meio aquoso, quando em contato com água, quando ele reage com água, ele libera uma espécie química com carga positiva, o H+, ou H3O+. Pensa que aquele mais está no sentido de adição. Então, o número do par de elétrons dele está subindo, o número de elétrons dele está aumentando. Então, ele receberia o elétrons, né? Se ele está aumentando, ele está recebendo. Enquanto a base está negativa, é porque ela está perdendo, ela está cedendo. E enquanto o ácido está aumentando, o número dele está positivo, ele está recebendo. A base está doando pro meu ácido, o ácido está ganhando e a base está perdendo. Pense bem nesse macete, hein? OH-, a base, quer dizer que ele está perdendo, ele está cedendo o par de elétrons dele para o meu ácido, qual está ganhando, que é a mais, H+. Para Lewis, então, a base doa o par de elétrons e o ácido recebe esse par de elétrons que é cedido pela base. E na nossa última aula da semana passada foi sobre ligações químicas. E para Lewis acontece um negócio aí chamado ligação covalente coordenada. Lembra da ligação dativa? Que é quando você tem uma espécie que já está estável, ela já está estabilizada, só que ela precisa estabilizar uma outra espécie química. Então ela acaba cedendo um outro par de elétrons para essa espécie que precisa se estabilizar, mesmo essa espécie que está doando já esteja estabilizada. Bom, essa foi a aula da semana. Eu espero que tenha ficado claro para vocês e, como eu sempre digo, estamos lá disponível no nosso Instagram para tirar a dúvida de vocês, @mate.kim, e em breve teremos aí um canal de dúvidas no Telegram. Bom, espero que vocês tenham gostado, que isso tenha ficado claro. Se não ficou, sugiro que vocês assistam a aula de introdução aos compostos inorgânicos, vejam o nosso resumo lá no nosso Instagram e assista essa aula mais uma vez, se for o caso, e me procure em caso de dúvidas. Bom, gente, bons estudos e aproveitem. Até a semana que vem.